pessoal, nossos amigos do Genealogia RS, conforme prometido, estamos hoje, dia 17 de outubro, aqui em Feliz, no cemitério da comunidade evangélica, da ISLB. E vamos conversar um pouquinho com o nosso amigo Igor. Igor, tu é o novo presidente da comunidade. Tomaste a mão forte para revitalizar o cemitério. Quer falar alguma coisa? Desde quando existe cemitério? Quantos enterrados tem? Enfim, histórico um pouquinho, histórico da comunidade também. Fica à vontade daí. Primeiro agradecer a presença de vocês aqui hoje, é uma honra para a gente estar conversando aqui nessa manhã. Eu assumi a presidência da comunidade nesse ano, 2020 e 2021. E desde o início a gente já averiguando o que precisava ser feito na nossa comunidade, um dos ambientes, um dos locais que necessitava de um olhar especial era o cemitério. Então eu já desde o princípio comentava com a diretoria que eu precisava do apoio deles para tocar nesse assunto, que é um assunto bem complicado, bem difícil de ser trabalhado nas comunidades. Aqui é uma comunidade histórica, uma comunidade tradicional, então é um assunto delicado que precisa ter muita força de vontade para a gente trabalhar. E esse ano, como a gente teve essa pandemia, onde as nossas atividades praticamente ficaram suspensas, boa parte do ano ainda estão suspensas, nós conseguimos então nos debruçar sobre o assunto do cemitério. Num primeiro momento, estamos trabalhando então numa espécie de revitalização. Nós queremos, parafraseando, dar vida ao nosso cemitério. A nossa igreja está muito bonita, muito bem conservada. O nosso centro evangélico, onde temos a nossa quadra de esportes, está muito bem. O prédio da Oase, enfim, toda a parte principal lá está muito bem conservada, bem mantida. E o cemitério precisava de um olhar diferenciado. Então agora, nesse ano, como a gente teve mais tempo para ficar no escritório, digamos assim, conseguimos então fazer um estudo, analisar, pesquisar a questão do cemitério, número de pessoas sepultadas, se ainda temos espaço para novas sepulturas, melhorias que precisam ser feitas. Então a gente fez inicialmente uma foto aérea, começou ali a nossa ideia fazendo uma foto aérea para a gente entender o que é o nosso cemitério, qual é o tamanho, qual o desafio, né, que a gente vai ter pela frente. Depois fizemos pesquisa digital com toda a comunidade, através dos grupos de WhatsApp, Facebook, para a comunidade também dar a sua opinião sobre o que entende que precisa melhorar, se está contente com a situação do cemitério atualmente ou não. E ouvindo tudo isso, a gente só conseguiu chancelar o nosso desejo, porque a gente queria mexer no cemitério, fazer ele ganhar cor, ele ganhar vida e voltar a atrair, né, as famílias, os visitantes. Então, a comunidade na nossa pesquisa deu a mesma resposta. Todos entendem que precisa, gostam do cemitério, é bonito, ele é um cemitério bacana, mas todos entendem que tem coisa para ser melhorado. Então a gente começou a fazer um projeto de mapeamento. Nós temos agora uma planta baixa desenhada, cada lotezinho, cada local de sepultura está devidamente delimitado, numerado, identificado na maioria dos casos. Apenas algumas sepulturas que realmente se perderam ao longo do tempo a gente não conseguiu identificar ainda, mas ainda estamos num trabalho que vai ser constante, né, de tentar recuperar dados. Aproximadamente nós temos 930 pessoas sepultadas nesse cemitério. O mais antigo que nós temos, pelos nossos registros, ainda encontra-se ali, é da família Zirbes. Michael Zirbes é um imigrante que foi sepultado em 1866. Além disso, nós temos uma pessoa sepultada no nosso cemitério que é ainda dos anos 1700,
que é da família Weyrich. Ele faleceu até antes que os Irbes, mas ele veio transladado do cemitério de Picadacará para cá em 1964. Então a gente considera o mais antigo daqui o túmulo dos Irbes. Depois de todo esse levantamento que a gente fez de nomes, de espaços, nós identificamos que era necessário fazer algumas melhorias de acessibilidade aqui no cemitério também. Coisas que não vão mexer em nada histórico. A gente quer preservar o máximo possível tudo que está aqui e manter para que isso dure por muitos e muitos anos ainda. Então a gente vai melhorar o acesso, fazer algum tipo de calçamento em algumas áreas para as famílias poderem chegar melhor até os túmulos. Isso vai incentivar as famílias a localizar seus familiares, enxergar os outros e manter sua sepultura sempre em dia, fazendo manutenção. Pensamos também na parte do paisagismo, fazer alguma coisa, um pouquinho de cor, um pouquinho de verde, um pouquinho de flores, coisas simples, mas que é uma grande diferença para as pessoas que vêm aqui. O cemitério normalmente é uma coisa triste, né? As pessoas vêm aqui despedir de um ente querido. Então a gente quer deixar isso um pouco mais agradável, esse vir até o cemitério. Colocar alguns bancos à disposição, alguma sombra onde as pessoas possam vir, refletir, fazer suas orações em paz. Essa é a nossa ideia. A princípio, assim, a gente está trabalhando nesse sentido. E queremos, de repente, até agora, dia 31 de outubro, é o dia da reforma, uma data bem importante na nossa igreja. E logo naquele mesmo final de semana, na segunda-feira, é o feriado de Finados, que é a data onde mais ocorre o movimento no cemitério. Então até ali, essas próximas 2 semanas, será de bastante trabalho para a gente tentar deixar essa primeira etapa mais ou menos concluída, para receber bem os nossos membros, os familiares, os visitantes, e a partir daí que isso se torne um ciclo permanente de manutenção, de cuidados, de acompanhamento, de visitação. Isso é muito importante, isso é o que mantém essa história viva. Então é por isso que eu falei no início, a gente quer dar vida ao cemitério. Sim, perfeito. O Genealogia RS tem vários cemitérios levantados, entende? Junto com colegas nossos aí no passado, cerca de 450, entende? E tem se preocupado na possibilidade de incentivar, isso tem que ser com um pouco cuidado, né? Afinal de contas, quem tem que se meter no cemitério da comunidade feliz, né? Mas, queira ou não queira, apesar de alguns erros de datas nas lápides, a gente sabe que acontece, né? Porque as lápides às vezes foram feitas anos depois, né? O cemitério trata-se de uma fonte de pesquisa da genealogia. E também da própria história, como há pouquinho você falou, né? E um levantamento assim, ele também vai resgatar muita coisa da história. E isso, com certeza, com esse avivamento do ambiente, com flores, calçadas e coisas que vocês estão fazendo aí, o acesso vai se tornar mais facilitado. E as pessoas vão, com certeza, aumentar o afluxo até aqui para ver os entes, né? Onde foram enterrados seus entes queridos. É um local de tristeza, porque é um local de um aparentemente desligamento dessa pessoa. Como dizem, nasceu, está morto, não tem como, isso é uma verdade já antiga e não, acho que não vai mudar, pelo menos por enquanto, né? Então é preciso a gente ter um cemitério. Claro, existe hoje técnicas modernas de cremação e tal, né? A lápide, uma sepultura sempre é uma lembrança daquela pessoa, né? E muitas lápides aí, como a gente viu, e vocês também vão assistir pelas fotografias, pelo vídeo, são de imigrantes. Tem lápides com inscrições em alemão, gótico, inclusive. Algumas nas costas da lápide, às vezes tem versículos bíblicos que a pessoa gostava e assim foi feito, talvez a pedido antes de morrer, ou coisa assim, né?
E esse trabalho, de certa forma, é um resgate. Assim como a gente digitaliza os livros das comunidades, como a comunidade daqui já tem os livros digitalizados, hoje estamos vendo assim que estamos digitalizando o cemitério. Vocês estão transformando um patrimônio, um acervo patrimonial em um formato digital para dar conhecimento. Eu tenho certeza que isso vai servir de estímulos para muitas outras comunidades pelo Brasil afora. Nós temos assim alguns exemplos de comunidades católicas também, mas principalmente as evangélicas, de confissão luterana, a ISLB, né, em que existe uma preocupação com a preservação do cemitério. Nós temos aqui em Linha Nova, né, um cemitério todo gramado, né? É lindo aquilo lá, né? E outros, tantos outros. Mas nós do Genealogia RS sempre apoiamos esse tipo de serviço de trabalho, de abraçar essa causa junto, inclusive, divulgando e incentivando para que as demais comunidades também façam isso, porque é um cemitério. E eu, não sei, acredito que as pessoas que aqui foram enterradas gostariam de ter sido enterrado num local que hoje seja mais aprazível, como alguns cemitérios que a gente encontra aí, onde é que tem até restos mortais por lado de fora das tumbas, né? Então, eu quero te agradecer, Igor, pela tua disponibilidade de nos receber aqui. Eu, o Ricardo, que está fazendo o filme, e o nosso amigo Daniel, que também tem antepassados aqui, né, os Arendt, né? Não são bem meus, mas... que também gosta de fazer algumas pesquisas cemiteriais, tem feito bastante viagem. Se tu quiseres completar com mais alguma coisa, tu fica à vontade, pode falar, não tem problema nenhum. Eu acho que é bem isso, essa parte em respeito, em memória a todos esses que estão aqui. Na comunidade é bem complicado de se falar sobre esse assunto, cemitério sempre é um tema pesado, e isso que a gente está fazendo, mesmo sendo pequeno, ele necessita de bastante investimento, a gente precisa despender bastante dinheiro para isso, e não é todo mundo que acha legal isso, utilizar o dinheiro da comunidade nesse fim, mas a grande maioria entende que é necessário, entende que é importante, e todos esses que estão aqui contribuíram ao longo de sua vida com a nossa comunidade. Nada mais justo do que eles continuarem no local bacana, acolhedor, tranquilo, eles estão aqui em paz e essa paz tem que permanecer. Então, nesse sentido, a gente está desenvolvendo o nosso projeto com recursos próprios, com o nosso dinheiro do nosso caixa, que é contado, né? É escasso, e por isso a gente também está fazendo uma campanha de doação. Até já divulgamos, vocês já divulgaram na página do Genealogia RS. Muita gente já está ajudando, tem gente de Brasília, teve gente da Alemanha, de várias cidades do Rio Grande do Sul, com pequenas quantias, mas que isso faz uma diferença. De grão em grão a gente vai conseguindo construir algo bacana. E então, nesse sentido, eu só gostaria de convidar as pessoas que têm interesse, que gostam desse tipo de ação que a gente está fazendo aqui. Se desejarem contribuir, nós colocamos depois ali no vídeo os nossos dados para entrar em contato conosco ou fazer uma transferência, porque é importante. Vai dinheiro, todo mundo sabe, quando tu faz qualquer obrinha, qualquer reforma, qualquer manutenção, o nosso cemitério tem uma área bem grande, então tudo requer grandes quantidades, isso é dinheiro que precisa. Então a gente coloca assim esse pedido, o apelo para as pessoas, para as famílias, os antepassados, né, os descendentes desses antepassados que estão aqui, se quiserem ajudar, a gente agradece muito, toda ajuda é muito bem-vinda. E a gente sempre fica à disposição, a gente espera que realmente essa nossa
esse nosso projeto que a gente está chamando de revitalização do nosso cemitério 2020, que ele sirva de exemplo, que sirva de gasolina para os demais. Aqui nós temos aqui na Feliz mais 2 comunidades que pertencem à mesma paróquia. Com certeza eles vão entrar nesse ritmo, vão se motivar com essa ação que a gente fez aqui, nem que seja devagarinho, na velocidade dele, no ritmo deles, mas com certeza a gente espera que isso se espalhe, que isso se torne algo cada vez mais comum, mais rotineiro, e especialmente para as futuras gerações. Eu acho que isso é muito importante, a gente precisa trabalhar essa questão do resgate histórico, da pesquisa, da digitalização, para as gerações futuras valorizarem o passado. Então eu acho que isso é o que a nossa diretoria, a nossa gestão atual está tentando deixar na nossa gestão, um marco, um trabalho importante, bem dedicado no nosso cemitério, em respeito, em homenagem a todos esses que já por aqui estiveram. Certo. Igor, essa comunidade, ela iniciou oficialmente que ano? O registro oficial é 874, que é quando houve a construção do templo. Mas a gente já tem nos livros da comunidade de Hortêncio, de Picada 48, e agora recentemente até na de São Leopoldo, nós encontramos registros que comprovam que já havia atividade comunitária luterana desde a chegada dos imigrantes. Batizados, casamentos, óbitos. Exato, que aqui na Feliz os imigrantes chegaram em 1846 e se confunde com a história da ISLB da Feliz também. Eu acredito que no decorrer de todos esses anos, desde o primeiro sepultado até esse 2020, né, muitos descendentes nem estão mais aqui, morando aqui, né? Sim. Tu pretende publicar em breve aí uma listagem dos que estão aqui, mesmo que seja provisória? Sim, a ideia é deixar público até para que o mundo inteiro possa ter acesso e consultar, né, e descobrir sobre os seus antepassados, porque já nesse meio tempo que a gente está mexendo, que faz poucas semanas que nós começamos essa atividade toda, várias famílias já entraram em contato, famílias que não moram aqui na Feliz mais, que estão em outros estados, muitos estão na Alemanha, que são parentes de pessoas que estão aqui sepultadas, entrando em contato com interesse em manter, querem saber o que a gente está fazendo, como vai ficar, querem fotos, querem vídeos, para depois encaminharem, contratarem seus serviços de manutenção, de restauração. Então eu acho que isso vai ser uma sequência importante. Ou seja, vamos ter um cemitério com upgrade. Exatamente. Falando modernamente. Atualização constante. Atualização. Bem, pessoal, eu acho que um dos nossos primeiros objetivos ele foi alcançado hoje. Esperamos que todos os nossos amigos, principalmente os 7.300 integrantes do nosso Facebook, entende? Eu até tinha feito uma brincadeira, se cada um desse R$10, né? Menos do que a taxa bancária, mas tem boleto, se dá um jeito, entende? Tá? Teríamos assim uma verba bem substancial aí, até com sobra do que aquilo que está se pensando em investir. Então assim, pessoal, do fundo do coração eu conclamo vocês que vocês colaborem de uma maneira ou outra, né, com essa epopeia que está se fazendo aqui, e para que todos aqueles antepassados das famílias que viveram aqui não virem um amontoado de pedras, sem identificação, sem cruz, que marca tanto o simbolismo da igreja, e para que vocês nos ajudem. Vocês estarão ajudando não só aos seus familiares eventuais aqui, que estejam enterrados aqui, mas vocês estarão ajudando a história. A história que hoje nós estamos contando ela para o futuro. Esses dias estávamos comentando entre um grupo de amigos que hoje a gente agradece muito os livros do Hunte,
o livro que já é falecido, os livros do Petri, que é falecido, o livro do Gilson, que não é falecido, mas deixou um grande legado, e até a nossa série de livros, Famílias Imigrantes, serão um legado para o futuro, né? Daqui, sei lá, 30, 40, 50 anos que nós não vamos mais estar aqui, pelo menos o Igor talvez não, o Igor é um guri novo, mas nós aí que já passamos dos 70, a gente já vai talvez ocupando alguma lápide por aí, algum cemitério. Mas a história que foi levantada hoje, ela vai ficar para sempre. Então, oportunamente, quando tu tiver uma listagem dessa aí, quiser, a gente publica ela aí e podemos falar. E o Genealogia RS está inteira à disposição, inclusive para voltar aqui depois, quando tiver tudo pronto, para a gente mostrar o causa e efeito, né? Sim. O que é que aconteceu e como que ficou, especialmente. Eu convido o Daniel aí para dar uma conversada, sim, mesmo com certa distância e máscara hoje, que tá na moda, né? Tá na moda. Quisesse comentar alguma coisa sobre o cemitério? Sim, não, na verdade eu teria uma sugestão para fazer para o Igor, né? Que muitos registros, né, aqui da comunidade aqui de Feliz, né, estão lá na linha nova. São vários, né? Já comentado isso com ele. Sim, isso aí vai ajudar bastante o levantamento, né? Na situação de tu linkar, né, com outros ramos da família, com outras árvores. No Hortêncio também, né? Tem alguma coisa também, né? Sim, porque eles vieram de lá, os imigrantes foram vindo dali, vieram por trás aqui, São José do Hortêncio, pelo Vale do Lobo, pelo Morro Grande, Linha Nova e caíram para cá. Caíram aqui, né? E se espalharam pelo mundo, né? Exato. Inclusive até, nós temos dos Irbes, né? O professor de Linux lá da Cisneba era das Irbes. Oh. O mundo é pequeno, né? E assim, as pessoas vão se interessando pelo projeto, né? E ele me perguntava, né? Ele sabia que eu pesquisava, né? Eu dizia para ele que eram de felizes os antepassados dele. E ele se interessou na época. E assim vai, né? Vão linkando as árvores, né? Então, pessoal, seria isso. Nós despedimos hoje aqui de Feliz, num cemitério que vai ser mais feliz, pelo menos na aparência, em que, evidentemente, aqueles que aqui estejam onde estiverem, vão ser gratificantes, vão se sentir gratificados. Entende? Eu acredito sempre que a vida, depois da morte, ela continua, né? As pessoas só estão do outro lado do caminho. E aí, bola para frente, muito obrigado. Agradeço ao Ricardo aí ter feito essa gravação para nós, ao Igor e ao Daniel também. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Esse aqui então é o túmulo do meu antepassado, o primeiro Seibert, que veio aqui para Feliz, Christian Seibert. Ele nasceu em 833, até na lápide aparece 34, mas está errado, ele é de 33. E ele faleceu em 907 aqui na Feliz. Ele no caso, meu tetravô paterno, né? Todos os meus antepassados Seibert estão no mesmo cemitério aqui e todos começaram desse casal, Christian Seibert e Jacobina Dietrich.
Pessoal, uma técnica para a gente conseguir ler os números é a aplicação do giz. Não aperta muito. Passa de leve sobre as letras. William Lawrence Krug. Ih, já sabemos de quem é parente. É parente do nosso amigo Lauri Krug. Tá? Aí aqui tem a estrela, que é o nascimento. Tá? E aqui então tem a cruzinha, que é o falecimento. Às vezes está escrito um GEB, que em alemão é Geboren, e um GED, gestorben, né? Normalmente põe. Então aqui está o William, aqui a Teolina, né? Teolina. Aqui eles repetiram o sobrenome dela de casado. Tá? Mas ela era de solteira Zimmermann. Né? Ou seja, está invertido, né? Teria que ser Teolina Exatamente, Zimmermann Krieg. Exatamente. Uhum. Normalmente eles botam Teolina Krug, Nascida. aí bota uma estrelinha de novo, ou Geboren Zimmermann, que é o... Né? Aí tem as datas dela também. Dá para enxergar direitinho, né, pessoal? É um trabalho? É. Mas a gente só faz isso quando realmente precisa. Aí depois aqui, aí tem mais uma Ada Zimmermann aí, que talvez seja a mãe dela, coisa assim. Isso era bem comum. E depois aqui embaixo, um William Panzenjagen. Panzenjagen. Já não se vai, mas as lápides ficam tudo sujo. Não te preocupa, que a primeira chuva lava tudo. Ó, pessoal, quem vê acha que eu sou artista, não sou nada. Isso aqui foi alguém lá em 1000, não sei quanto. Here, root. Aqui descansa. Pá. Arthur Helmich. Nascido 8 de março de 1818, isso é uma criança. Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand.
Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott sehen wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland.